Olá pessoal, professor Timóteo Carriquet novamente. E essa vez a nossa aula vai ser um estudo de caso. Estamos ainda dentro da disciplina Missões e Evangelização. O estudo de caso é sobre o engajamento missionário de uma mega igreja. E essa mega igreja se chama Assembleia de Deus de Várzea Paulista. Assembleia de Deus de Várzea Paulista. Eu vou abreviar, de tanto falar desse nome, ADVP, tá bom? Assembleia de Deus de Várzea Paulista, ADVP, é organizada de modo tipicamente assembleano, com a sua sede mãe, ou a sua igreja mãe, e as suas diversas congregações subordinadas. No caso da ADVP, a maioria dos seus 8.000 membros participam de uma de 64 congregações, divididas em 7 setores, enquanto apenas 10% congrega na sede. Então, vê se deu para perceber. De 8.000, 10%, isto é, 800 membros, congrega na igreja mãe. Todos os demais membros vão ser distribuídos entre as outras congregações. Mesmo assim, a organização hierárquica e a sua liderança central forte criam e mantêm uma sinergia bem próxima entre a igreja mãe e as numerosas congregações no crescimento local, nas decisões e no envolvimento missionário em diversos países. Vamos pensar um pouco sobre a situação e o histórico recente, de onde surgiu essa igreja e por que esse estudo de caso. A ADVP se localiza no pequeno município de Várzea Paulista, próximo a Jundiaí, entre São Paulo e Campinas, com uma população de 115.000 habitantes, aproximadamente 50 quilômetros de São Paulo. É a sétima, sendo São Paulo, a sétima população metropolitana maior do mundo, com quase 22 milhões de habitantes, pelo menos em 2014. Hoje, a membresia total dessa igreja, como já falamos, está em torno de 8.000 membros. Como nós falamos, 800 desses membros frequentam a igreja mãe e o resto frequenta uma das 63 outras congregações, divididas em 9 setores, plantadas e fundadas pela igreja mãe. A membresia dessas congregações varia de 50 a 700, então varia bastante entre as congregações. Somente 10 destas congregações possuem mais que 500 membros. Até a chegada e aqui nós temos uma transparência só para ver esses detalhes. E por sinal, você vê nessa transparência que o nosso estudo de caso vai se delimitar desse período do ano 2001 até 2014. Portanto, 13 anos, tá? De 2001 até 2014. Nós vemos um crescimento, portanto, muito acelerado, mas vamos ver isso uma coisa de cada vez. Até a chegada do atual pastor e presidente em 2001, Alberto Rezende de Oliveira, a igreja havia plantado 21 destas 64 congregações. Quando digo 64, estou contando com a igreja mãe. De 2001 até 2014, este número triplicou, se viu naquela última transparência.
Neste mesmo período de 13 anos, a membresia total quadriplicou de 2.000 para seus atuais 8.000 membros. Essa igreja foi escolhida como um estudo de caso de uma mega igreja com um forte envolvimento missionário, mesmo que boa parte da membresia se distribui por numerosas congregações fortemente conectadas à Igreja Mãe, como de costume nas Assembleias de Deus no Brasil. Porque a organização das Assembleias de Deus é fortemente concentrada no pastor e presidente, este estudo focalizará o período desde a sua chegada, a chegada do atual pastor, em 2001. Novamente, o seu nome é Alberto Rezende de Oliveira. Durante os 13 anos do período que estamos estudando, a população da cidade da Várzea Paulista cresceu de 93.000 para 115.000, isto é, quase 24%, no mesmo período em que a membresia quadriplicou. A igreja cresceu esses 400%, de cerca de 2.000 membros em 2001 para 8.000 em 2014. Pastor Alberto descreve a situação da igreja em 2001, quando ele chegou, como uma de crise financeira com membros perturbados a respeito de uma dívida 16 vezes a receita mensal. Embora ciente de que a igreja estava endividada antes da sua chegada, somente deu conta da dimensão dessa dívida durante seus primeiros 40 dias como pastor, à medida que os credores apareciam para receber o pagamento. O pastor Alberto não fala em maldade em relação ao seu antecessor. Fala que ele apenas não era um bom administrador, óbvio. Como então resolver o problema da dívida? Novamente, 16 vezes a arrecadação mensal. A estratégia do pastor foi o seguinte: a solução principal que o pastor Rezende apresentou para a crise financeira da ADVP foi um ousado aumento no engajamento e apoio missionário. Isso mesmo. Chega numa igreja com uma altíssima dívida e resolveu aumentar as suas despesas. Alguns anos antes, em Suzano, o pastor já havia fundado, em outra igreja, um projeto missionário no Peru chamado Missão Colheita. Ele levou esse projeto e suas 7 famílias missionárias para a adoção pela Assembleia de Deus de Várzea Paulista, ADVP. Na época, muitos membros protestaram, dizendo: pastor, nós nem podemos pagar as nossas próprias contas. Como podemos assumir mais responsabilidade financeira? A resposta do pastor parecia ousada demais. Ele dizia: os nossos primeiros recursos serão usados sempre para os nossos missionários. Isto é, as 7 famílias missionárias da Missão Colheita e mais 4 famílias que a Assembleia de Deus de Várzea Paulista já estava sustentando. O pastor Alberto trouxe uma quantidade significante de experiência consigo quando ele mudou de Suzano para Várzea Paulista. Como já citado, além do seu trabalho no setor privado como administrador, ele pastoreou com êxito durante 5 anos e 7 meses uma outra igreja grande em Suzano. Essa igreja cujas estatísticas estou mostrando na transparência. Também fora uma igreja problemática com 1.200 membros e 12 congregações, 2 das quais se reuniram em casas.
Todos os 4 pastores anteriores foram problemáticos e por isso a imagem do pastor estava bem baixo. Mas durante os próximos 5 anos, em Suzano, e 7 meses, como pastor e presidente, a igreja cresceu para cerca de 7.300 membros em 62 congregações. Apenas durante seu último ano, 1.649 membros novos foram acrescentados. A cidade também cresceu rapidamente, de 40 para 120 mil durante o mesmo período, ou seja, a própria cidade triplicou, o que dá para esperar crescimento semelhante nas igrejas também. E no caso, a igreja cresceu esse tanto e mais ainda. Novas construções de igrejas se levantaram por meio da colaboração comunitária em até 40 dias. Uma congregação tipicamente alugava um salão comercial e quando este ficava lotado, os membros de todas as congregações e da igreja mais se juntavam para construir uma nova igreja para essa congregação. Assim, eles construíram 20 igrejas durante esse período e 120 a 140 pessoas foram batizadas cada 2 meses. Voltando para a Assembleia de Deus da Várzea Paulista, ADVP. Nesta ADVP, o pastor Alberto, ele atribuiu 90% do crescimento da membresia às pessoas recém-chegadas ao bairro que enxergavam a ADVP como algo diferente e atraente. Essa é a própria avaliação do pastor. Mais que 90% destes novos membros provinham de outras Assembleias de Deus, em outras áreas, ou seja, eram fruto de migração para essa cidade de igrejas similares. Interessantemente, pastor Alberto atribui tão atração às suas próprias, não às suas próprias habilidades no púlpito. Ele afirma que ele mesmo prefere conversar informal e naturalmente a partir do púlpito, ao invés do estilo pentecostal mais conhecido de pregação ardente e vigorosa. Então ele não atribui esse crescimento à sua própria pregação, que ele entendia como bem mais tranquila, mais informal. Ele era muito esperto. Ele frequentemente convidava pregadores bem conhecidos, inclusive e principalmente fora do âmbito pentecostal, e a liderança esforça em deixar o clima atrativo com uma excelente prestação de serviços para crianças e jovens e uma abundância de espaço para estacionamento e de carros. Deixa eu voltar essa fita um pouquinho para trás só para ressaltar, né? Como que ele fazia, como ele próprio conduzia, não por pregações espetaculares da própria pessoa. Ele era mais um administrador de um pregador. E isso ele supria através de pregadores convidados de fora, muitos de renome, por todo o Brasil. E ao mesmo tempo ele procurava fornecer uma infraestrutura em termos de espaço, estacionamento, programas com ênfase em crianças que seria atrativo para as pessoas que estavam chegando na cidade. Atualmente a ADVP possui 13 construções de igreja, cada uma preocupada com a formação de crianças. Isso tem sido a ênfase da igreja e, portanto, de todas as congregações. Como exemplo da preocupação pastoral pela satisfação dos membros e pela qualidade do ministério, só para dar um exemplo, quando alguém deseja se desvincular da igreja, o pastor o leva para o gabinete para orar, abençoá-lo e perguntar por que eles estão saindo, a fim de que o pastor poder realizar melhoramentos. Não sei se percebeu, ele não pergunta a fim de dar bronca para o membro, mas ele quer ouvi-los para saber qual é o motivo da saída, justamente para corrigir quaisquer falhas que ele pudesse corrigir
na condução do seu ministério. Em segundo lugar, pastor Rezende organizou imediatamente, ao chegar nessa igreja, ao chegar em Várzea Paulista no ano 2001, ele organizou imediatamente um departamento missionário e começou a ensinar, pregar e explicar em conversações informais a sua perspectiva de que o sustento monetário de um programa missionário era a solução certa para a dívida da igreja. E assim, a igreja imediatamente começou a aumentar o número de missionários que sustentava. As dívidas foram renegociadas. Como um bom administrador, ele era craque nisso, e a igreja até comprou mais terreno para construir uma igreja com capacidade de acomodar 3.500 pessoas para os membros da sede e muitos das congregações. E o crescimento veio de maneira constante. O pastor Rezende atribui esse crescimento aos alvos específicos que são estabelecidos entre a liderança da igreja mãe e todas as congregações. Só uma pausa para dizer para vocês que essa pesquisa, esse levantamento que estou apresentando para vocês, foi feito por mim pessoalmente lá em Várzea Paulista. Fui lá, conheci a igreja, entrevistei as pessoas envolvidas e nós elaboramos esse estudo para apresentar junto com outros estudos de casos pelo mundo inteiro numa conferência na Coreia do Sul, no final do ano retrasado. Agora, os alvos do pastor Rezende e as reuniões onde são elaborados, estes constituem uma terceira estratégia no crescimento e engajamento da ADVP. Todo mês, o pastor marca uma reunião com os 250 líderes da igreja e das suas congregações. As reuniões duram 3 a 4 horas. Repito, todo mês ele marca uma reunião com toda a liderança de todas as congregações. São cerca de 250 líderes, uma vez por mês. Uma reunião de 3 a 4 horas, onde eles fazem alvos bem específicos para todas as áreas de ministério e toda a liderança é responsabilizada, inclusive e acima de tudo o próprio pastor. Há alvos especificados para cada um dos líderes e na próxima reunião são cobrados. Típico de um administrador. A grande maioria dos líderes é jovem e formado pelo curso de preparação e formação de obreiros que é realizado uma vez por semana durante cerca de 4 horas. Uma vez por semana todos os líderes fazem um curso de 4 horas. O curso dura 9 meses e forma 450 a 500 pessoas por ano. Então, isto é a escola de treinamento deles, para a sua própria liderança. A ADVP explicitamente valoriza a excelência nos seus ministérios. O pastor não é conhecido por pregações poderosas, como eu acabei de falar. Pelo contrário, ele prefere conversar no púlpito, simplesmente expondo os desafios com franqueza e encorajando os membros no seu compromisso. Convida regularmente, constantemente, pregadores nacionais, de dentro e fora do meio pentecostal, para trazer o melhor ensino possível para a igreja. E presta muita atenção a detalhes, como nós também já falamos, detalhes como estacionamento amplo, programas bem direcionados para crianças e jovens. Quando alguém pede a transferência, novamente ele chama para abençoá-los e pergunta por que eles estão indo embora, justamente para melhorar a situação deles. Então, essas são basicamente as 3 estratégias da ADVP. Vamos conversar um pouco sobre a sua visão missionária. Como mencionado acima, o projeto missionário peruano
começou 7 anos antes da chegada do pastor Alberto em Várzea Paulista. Foi inspirado nas comunidades kibbutz em Israel, e o projeto inicialmente estabeleceu uma base e construiu uma igreja grande em Porto Maldonado, bem dentro da selva amazônica, no Peru. O objetivo original era de hospedar os missionários brasileiros durante seus primeiros 6 meses de estágio no Peru, logo depois de 6 meses de treinamento missionário na sua escola de treinamento missionário no Brasil. Então, um período de treinamento no Brasil e um outro período de treinamento no Peru. Hoje, entretanto, a base é usada mais para treinar peruanos, ao invés de brasileiros. Peruanos para seu ministério dentro do Brasil. Hoje, igrejas já foram plantadas em 8 dos 24 estados peruanos. A igreja em Arequipa é a maior e tem um pastor, como pastor, um paraguaio. Um pastor peruano pastoreia a igreja em Ayacucho, por causa das condições climáticas e culturais que dificultam a adaptação de brasileiros e até peruanos do litoral. A igreja mais nova fica em Lima, que por sua vez tem várias congregações. Então, isso é resumidamente a missão Colheita. Vamos pensar no alcance missionário. Como mencionado acima, o principal projeto da ADVP é a Missão Colheita, um projeto missionário de evangelização e implantação de igrejas no Peru. Uma base e uma igreja grande foram construídas em Puerto Maldonado, na floresta amazônica. A base é usada para treinar peruanos que já plantaram igrejas em 8 dos 24 estados no Peru. Os 18 e 24 alunos, essa faixa entre 18 e 24 alunos, estudam de graça por meio de bolsas que a ADVP e outras igrejas assembleanas parceiras fornecem. Além dessa missão no Peru, a ADVP sustenta 5 famílias missionárias em mais 5 países no sul da África, mais uma na Espanha e mais 2 nos Estados Unidos. No total, a ADVP sustenta 33 famílias missionárias e mais 2 solteiros. Para manter o interesse e o apoio missionários, isso é muito interessante, né? Cerca de 60 pessoas da ADVP e algumas igrejas parceiras viajam para o campo missionário no Peru para passar o mês de julho em trabalhos de evangelismo e estudos bíblicos junto com os 120 líderes peruanos. Então eles fazem anualmente essa viagem, levando pessoas do Brasil, da Várzea Paulista e redondezas, cerca de 60 pessoas, e lá eles se juntam com 120 líderes peruanos e fazem uma saturação durante o mês de julho. Trabalhos de evangelismo, de estudos bíblicos, de a escola de férias, todo trabalho intensivo durante o mês. Assim, a visão missionária é renovada em todas as igrejas apoiadoras. Veja bem que espetacular. Todo ano, todas as igrejas brasileiras que participam desse projeto mandam representantes para estar presente no Peru para conhecer pessoalmente o trabalho. Então, estes voltam animados e ajudam no levantamento de recursos e no encorajamento do trabalho missionário. Dessa maneira, a visão missionária é renovada em todas as igrejas que apoiam o projeto. Também essa visão é renovada por meio de relatórios missionários mensais que são
cobrados dos missionários no Peru e que são publicados e distribuídos entre as congregações da igreja. Finalmente, essa visão é renovada por meio de uma troca de obreiros constante entre o campo do Peru e as congregações da ADVP. Quando eu estive em Várzea Paulista, eu conheci alguns dos missionários que estavam já na frente de algumas das congregações da ADVP. Fica algum período em Várzea Paulista, depois eles voltam para Peru e continuam seu trabalho de evangelização, discipulado, implantação de igreja no Peru. Depois de um período, voltam para o Brasil. Então, essa troca constante faz com que as igrejas locais são bem cientes do trabalho que está sendo desenvolvido no Peru e muito envolvidos no mesmo. Vamos pensar um pouco sobre o efeito, o impacto desse trabalho missionário que a Assembleia de Deus de Várzea Paulista está promovendo. E vamos pensar um pouco também como isso pode ser relevante para as nossas igrejas. Você que é aluno ou aluna aqui do curso de bacharel em teologia, você pode vir de diversas igrejas e denominações, tradicionais, pentecostais, neopentecostais. Este é um exemplo, é uma igreja, nem todos vão se identificar com ela. A Assembleia de Deus, como todas as denominações, tem suas peculiaridades e sua estrutura, sua organização, sua hierarquia, que nem sempre fica como um bom modelo para outras igrejas. Mas sempre sobra algumas lições para a gente ganhar. Eu me lembro, mais que 41 anos atrás, quando eu estava terminando meu preparo no seminário, você que está na mesma condição que está assistindo essa aula. Eu tive um professor lá no norte dos Estados Unidos que, sabendo que eu vim para o Brasil, ele disse: Timóteo, estuda tudo o que você pode estudar a respeito da Assembleia de Deus. Eu fiquei meio chocado, mas por que a Assembleia de Deus? Afinal de contas, eu vinha para o Brasil como um missionário presbiteriano. A resposta era muito simples: é a igreja que tem mais crescido por toda a América Latina. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu comprei alguns livros, eu li uns 3 ou 4 livros naquela época, inclusive alguns pelo secretário-geral do Trabalho Missionário das Assembleias de Deus em toda a América Latina. No nosso primeiro período no Brasil, eu e minha esposa trabalhamos na implantação de igrejas no sul de Goiás, nas cidades de Goiânia, Goiatuba, Joviânia, Itumbiara, Itabraí. E lá nós estávamos dentro da estrutura da missão presbiteriana e seguindo os modos, os modelos, estratégias dessa igreja. Mas no segundo mandato, quando fomos enviados para Rio Grande do Sul para plantar sozinho uma igreja na cidade de Santa Maria, eu lembrei desse conselho do professor anos anteriores. E resolvi rever aquele material e nós desenvolvemos uma estratégia para plantar uma igreja no Rio Grande do Sul, que tem uma reputação de ser muito difícil para implantar igrejas. Basicamente, nós pegamos o modelo que eu tinha aprendido da Assembleia de Deus, sem a doutrina pentecostal, que era diferente da nossa formação, mas as estratégias em si nós adequamos e grandemente seguimos para implantar uma congregação na cidade de Santa Maria. E eu posso dizer para vocês que nós fizemos exatamente isso num período de 1 mês. Em 1 mês, nós estabelecemos uma pequena congregação que já estava com vida, com vários pontos de pregação através da cidade, seguindo esse modelo. Um modelo que a gente pode até elaborar de repente em outra ocasião. Mas vamos voltar para a ADVP, a Assembleia de Deus de Várzea Paulista. Há vários
fatores que contribuíram para o crescimento fora de comum da Assembleia de Deus da Várzea Paulista e dos seus projetos missionários. O primeiro é uma forte liderança central. Toda a liderança, pastores, copastores, líderes de jovens e missionários, são subordinados ao presidente pastor Alberto. Agora, nem toda instituição eclesiástica pode seguir o mesmo modelo, só aqueles que têm alguma organização mais hierárquica. Esse estilo de liderança tanto facilita a tomada de decisões, como também se encaixa bem dentro da cultura latino-americana. Logicamente, uma liderança central depende de um bom líder. Um mau líder seria um desastre dentro desse sistema. E a própria Assembleia de Deus sofreu, inclusive essa igreja, Assembleia de Deus de Várzea Paulista, e a igreja anterior, Suzano, ambas as igrejas sofreram de más lideranças centrais. Então, obviamente, o modelo vai depender de um líder que tem uma boa visão e uma boa administração. A liderança central, quer no governo, no comércio ou na religião, tem sido chave para o sucesso percebido através da história do Brasil. Não é o caso em todas as culturas, em todos os lugares do mundo, mas no caso do Brasil, como uma cultura latino-americana, tem se provado eficaz. Isso é especialmente verdade em relação aos líderes religiosos que geraram movimentos sociais transformadoras, quando estas lideranças são percebidas como santos, fidedignos e socialmente engajados. Pensa em diversos movimentos que são estudados pelos sociólogos brasileiros no Brasil, movimentos de despertamento e movimentos religiosos, como da região do Contestado e também de Canudos. Apesar dos seus antecessores, que não se enquadraram dentro dessa categoria, o pastor Alberto, por meio de uma profunda espiritualidade pessoal, ele conseguiu ganhar a confiança e a lealdade de líderes subordinados e membros da igreja. Novamente, dentro da cultura latino-americana, a forte liderança central, obviamente quando sábia e altruísta, tem sido a chave para o avanço rápido, especialmente quando acompanhada de planejamento estratégico e o estabelecimento de alvos específicos, como nós traçamos acima. Segundo, mesmo sendo importante o papel de uma liderança forte e central, as habilidades complementares de boa administração e estabelecimento de alvos específicos apenas aumentaram o crescimento do ministério local e os projetos missionários que a igreja apoia. A administração aguda é reforçada por meio de reuniões mensais longas de 3 a 4 horas com todos os líderes de todas as congregações. Eu fiquei muito impressionado por isso, porque na minha igreja local nós fazemos uma reunião anual com todos os líderes da igreja. Eles não, eles reúnem todo mês e todo mês eles revêm, reavaliam e cobram os alvos e o empenho de cada um. Muito interessante isso. Dessa forma, as expectativas são reforçadas e as atividades de todas as congregações e ministérios são comunicados entre todas as partes da organização, ou seja, a sincronia. Seria muito bom aplicar isso nas nossas igrejas locais também, onde pode haver mais sincronia entre os diversos ministérios da igreja. Isto através de reuniões todo mês, que vão passar uma tarde e uma noite toda. Terceiro,
O programa anual de 9 meses de treinamento de liderança serve o propósito duplo de fornecer os recursos pessoais para liderar as igrejas novas, os ministérios e os projetos missionários, mas também de renovar a liderança mais antiga, anterior, com a nova aliança agora sendo treinada debaixo da orientação do pastor Alberto. Interessante isso, ou seja, um pastor entra numa igreja nova, tem uma liderança que já existe, que às vezes não está em sincronia com as ideias do novo pastor. O que você faz com isso? Desenvolve um programa de treinamento onde você está levantando novos líderes que gradativamente entram na liderança, onde as estratégias são repassadas para elas e pouco a pouco isso vai mudando a cabeça da liderança que está seguindo o pastor. Mais uma vez, isto consolida a sua visão e modus operandi para o ministério. 4. Várias vezes durante a entrevista, pastor Alberto destacou a tarefa de estabelecer alvos claros e específicos e a prestação de contas de todos os líderes, inclusive ele, para alcançar esses alvos. Na verdade, é muito importante ele se incluir nisso, porque ao cobrar si mesmo, ele se faz de exemplo para os outros líderes, ou seja, ele já se apresenta como alguém que também está debaixo de uma visão, de estratégias que foram desenvolvidas por todos e que ele também é cobrado nisso. Interessantemente, não se percebia nenhum conflito entre o estabelecimento de alvos específicos e a perspectiva pentecostal tradicional sobre a espontaneidade do Espírito Santo na manifestação de dons e ministérios dentro da igreja. Estão me entendendo? Às vezes a pessoa pode entender um conflito entre Deus dirigindo, no caso pentecostal, pelos dons e ministérios do Espírito, e uma boa administração e estratégia onde todos se sentam e quebram a cabeça para estabelecer alvos específicos. Eles não vêem nenhuma contradição ou conflito entre essas duas coisas. A percepção é que o mesmo Espírito que dá dons e talentos responsabiliza a liderança da igreja. E assim eles conseguem conciliar essas duas perspectivas. Estudos sobre o crescimento de igrejas consistentemente reconhecem a significância de estabelecimento de alvos claros e específicos para o crescimento subsequente da igreja. 5. As disciplinas espirituais, junto com as mensagens inspiradoras de líderes cristãos nacionais de renome, contribuem para um senso de direção e solidariedade de membros que são essenciais para o desenvolvimento contínuo dos projetos missionários e da igreja local. Na verdade, essa inclusão de participação de líderes nacionais do meio pentecostal e fora do meio pentecostal também tem o duplo propósito de criar um ambiente, um conceito dentro da igreja, entre os membros, de que eles fazem parte de um projeto maior do que eles próprios. Ou seja, eles fazem parte da igreja de Cristo em todo lugar. Tanto que não tem problema nenhum em receber orientação, pregação, estudos de pessoas dignas, né, de outros setores da igreja. Essa inclusão constante no púlpito de líderes de renome de fora da ABVP também reforça e contribui para a excelência
que o pastor Alberto entende como fator importante para atrair e manter a membresia. Ou seja, pensando no crescimento interno da igreja local, ele vê como muito importante que quem vem para a igreja tem uma noção de que eles estão participando de algo de boa qualidade, ou coisa de boa qualidade. Pastor Alberto diligentemente procura oferecer um nível de serviço de ministério que tanto cumpre necessidades percebidas quanto desafia a preguiça. Ao invés de simplesmente conceder novamente a transferência de membros, sem mais, sem menos, ele procura saber por que as pessoas que são insatisfeitas, por que eles estão. E faz de tudo para corrigir o que for possível para corrigir. A DVP certamente é um projeto ainda em construção. A liderança jamais diria que chegou a um modelo ideal e constantemente está reavaliando o seu próprio empenho, mas já serve de modelo em vários aspectos para a adaptação de outras igrejas. Uma liderança forte e central, comprometida, prioritariamente com a expansão missionária, mas disposta a treinar, ouvir, cobrar e ser cobrada. E um ministério que procura servir e oferecer o melhor, nunca satisfeito com o seu empenho atual. Este é o caso da Assembleia de Deus de Várzea Paulista. É um modelo que serve de exemplo para nós. Todo estudo de caso serve para provocar, serve para nos dar ideias, o que pode ser assimilado, o que não pode ser assimilado, o que pode ser adotado, o que pode e o que precisa ser ajustado, adequado. Esse estudo de caso não é diferente. Eu espero que esse estudo de caso sirva bem para todos vocês. Eu sei que para mim, nem tanto esse estudo, mas outros estudos a respeito da expansão da Assembleia de Deus na América Latina já me provocou a pensar sobre a maneira que nós desenvolvemos o ministério. Novamente, a gente precisa distinguir entre doutrina em si e estratégias, né? A doutrina é uma coisa, as estratégias são outras. Nós temos a tendência de queimar a casa para assar o porco. Isto é, se a gente discorda com a doutrina de tal igreja, então nós vamos discordar com tudo que eles fazem. E isso é uma grande bobagem. Às vezes, uma outra instituição tem ideias que podem ser muito bem aproveitadas por nós. Basta apenas a gente abrir os olhos e estudar com o olho crítico, avaliativo, para a gente poder fazer isso. Na verdade, isso faz parte de um curso de bacharel em teologia. Aprender novas ideias e poder avaliar como essas ideias podem ser usadas no nosso ministério. Então, esse é o nosso estudo de caso. Espero que seja de bom aproveito para vocês. Desejo um grande abraço e uma bênção para vocês. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino para você criar. EAD, o Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.